Então comece falando para nós, né, o seu nome, a igreja que você congregava, como foi o seu processo de vocação, como que Deus te chamou, como é que você teve certeza de que Deus estava te chamando para fazer missões lá na África? Meu nome é Roberto Luiz Gomes, eu sou natural de Cachoeiro de Itapemirim, só que a minha história com Cachoeiro é bem interessante. Eu nasci mais próximo de Cachoeiro, num distrito que na época pertencia a Cachoeiro, que é a Vargem Alta. E naquela época tinha aquela história de você nasce num lugar e depois te registram no outro lugar. Então fui registrado em Vargem Alta, mas Vargem Alta naquela época pertencia a Cachoeiro. Entretanto, eu me considero um cachoeirense, nasci ali em Cachoeiro, bem cedo, fui para a cidade de Cachoeiro e cresci ali no bairro Penha, né, conhecido como Nossa Senhora da Penha. E meu processo foi bem interessante, porque a minha mãe foi a primeira pessoa a se converter na minha casa. Então, depois que minha mãe se converteu, ela foi levando os filhos, e nós, naquela época, mostrávamos muito interesse, já era, né? Deus, na verdade, tinha os seus planos, e nós começamos a frequentar a Igreja Batista do Aquidauã. Tudo começou lá, e de lá para cá, assim, foi um tempo muito bom. Nós crescemos ali na igreja, e toda a minha família foi para a igreja. Eu tive a oportunidade, depois, no momento final, batizar o meu pai, que já está com o Senhor na glória. Então, foi todo um processo bem interessante na minha juventude. Desculpa, pastor, o senhor teve o privilégio de batizar o seu pai? O meu pai. Então, foi assim, uma experiência que marcou a minha vida de maneira profunda, até porque ele foi o último a chegar, né? O último a chegar, o último a receber Jesus como Salvador de sua vida. E foi bem interessante. Na minha adolescência, sempre estive muito ligado nas organizações que a gente tinha naquela época, e eu me recordo que nós tivemos um pastor, que foi pastor de nossa igreja, chamado Dinê, que foi nosso missionário em Portugal por 12 anos, e hoje Dinê René Lota. Isso. E hoje o Dinê está no Canadá, e naquela época já me interessava por evangelismo, ardia no meu coração fazer projetos, participar de cultos. Nós tínhamos cultos no interior e eu viajava, ia para lá, então participava ativamente. Então foi todo um processo de crescimento. Nasceu e aquilo foi crescendo, até o momento em que Deus deixou muito claro que eu deveria, ao invés de cursar, que eu pensava em cursar engenharia elétrica, era a minha paixão. Cheguei a fazer curso de eletricista no Senai, aquela história toda, e Deus então disse assim: não, olha, eu quero que você vá para cá. E então mudei todos os planos e fui para o seminário e comecei então a me preparar. Então foi uma experiência gradativa, Deus foi confirmando até o momento em que realmente eu me rendi e fui fazer aquilo que verdadeiramente Deus queria que eu fizesse, que era exatamente responder essa chamada ministerial, que também tinha todo um outro pano de fundo por trás, que era essa chamada missionária. E então comecei a estudar. Então foi bem assim esse meu processo de chamada. Ok. O Moisés teve uma sarça ardente. O Paulo caiu a caminho de Damasco, não do cavalo, por favor, não sabemos, o texto não diz que tem cavalo, mas o Paulo caiu e viu Jesus, não é isso? Então, tantos homens de Deus tiveram uma experiência marcante de confirmação da vocação. Se você, pastor, pudesse dizer pontualmente uma experiência marcante, aquele dia em tal lugar aconteceu tal coisa e ali eu não tive dúvidas, Deus estava me chamando. Sim, tudo aconteceu exatamente num culto missionário que nós tivemos na igreja, quando recebemos uma missionária que estava na época nos Açores, e ela pregou, e quando ela terminou de pregar, não tive dúvidas de aquele momento era um momento divisor de águas. Naquele instante, então, eu senti, olha, esse é o seu caminho, isso, na verdade, é o que eu quero para você. Então, eu entendi, naquele momento, que Deus queria trabalhar na minha vida de forma diferente. Então, tudo começou com um desafio, e na época, a gente não tinha tantas facilidades como nós temos hoje, mas foi exatamente ali que Deus disse assim: olha, cara, é para cá que eu quero que você vá. Então, o meu caminho para você é esse aqui, não é aquilo que você está pensando, não. Vamos para cá, porque eu tenho outros planos para você aqui. Então, foi exatamente num culto missionário, provavelmente um culto como esse, um culto que
por mais que eu fosse criança ou adolescente e que estivesse sentadinho lá, e então Deus falou a minha vida, Deus falou ao meu coração, e aquele momento foi um momento marcante dessa minha decisão de seguir, de deixar que Jesus, que Cristo pudesse comandar a minha vida naquele instante. Amém. Então tomara, pastor, que daqui a alguns anos alguém possa dizer que foi chamado num culto missionário, onde o pastor Roberto esteve, amém. E o Senhor ali confirmou o meu coração, e do mesmo jeito que num culto missionário o Senhor foi vocacionado, que aqui nesta noite, num culto missionário, possamos também ter vocacionados pelo Senhor. Amém, amém. Amém. Fala então para nós um pouco, pastor, assim, sobre o processo de formação. Como que a Junta de Missões Mundiais, que é a coordenadora, a agência que coordena toda a campanha, todo o processo administrativo, financeiro, estratégico, ministerial, missiológico, essa agência chamada Junta de Missões Mundiais, que é uma organização batista brasileira, que tem ao redor do mundo inteiro, e todas as igrejas batistas cooperam financeiramente para que essa junta possa enviar missionários aos confins da terra. Como que foi o seu processo de chegada na junta, de entrada na junta, de formação, a questão da missão que é transcultural? O senhor foi para uma cultura completamente diferente, um povo diferente, com uma língua diferente, uma gastronomia, uma alimentação diferente. Como é que foi esse processo de aprendizagem antes de ir para o campo? Na verdade, antes mesmo de me apresentar à junta, eu já havia ido 3 vezes ao Paraguai. Então, no meu período de férias, nessas 3 vezes eu devo ter ficado lá por uns 70 dias, mais ou menos. Então, como o Paraguai, algumas pessoas dizem que é nosso vizinho aqui, que é pertinho, que é o quintal de casa, eu fui ao Paraguai, porque já havia aquele desejo ardente de me colocar diante do Senhor e de trabalhar, de servir em missões transculturais, né? Então, eu fui ao Paraguai, então já estava mais ou menos, comecei a me acostumar com uma cultura diferente, de olhar com outro olhar, na verdade, né? De ver com outros olhos uma cultura diferente, né? E aí, nesse processo, no final dessas 3 vezes, eu me apresentei à junta e, inicialmente, a ideia seria trabalhar no Paraguai, porque o meu processo de formação, eu fiz teologia e logo depois fiz pedagogia. Então, a pedagogia ela aconteceu na minha vida. Em qual seminário o senhor estudou, pastor? Eu estudei no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, na época, e eu trabalhava no seminário, onde fiquei 10 anos, eu trabalhava no seminário, e um dia um amigo com quem trabalhava, o Israel Belo, ele me chegou e falou assim: Roberto, nós estamos precisando de um professor no Colégio Batista, para trabalhar com ensino religioso. Aí eu falei: trabalhar com ensino religioso? Como você gosta de jovens, esse negocinho assim e tal, eu te apresentei. Eu falei: tudo bem. Aí fui, cheguei numa quinta-feira, recebi lá uma série de papéis para ler, de documentos, li alguma coisa, na sexta-feira eu dei a resposta, eu topo. E na segunda-feira eu estava na sala de aula, sem necessariamente nunca ter entrado numa sala de aula, e foi bem interessante porque na minha segunda aula, eu não me esqueço, toda segunda aula de segunda-feira, era bem interessante porque eram 3 turmas de 4ª série, menino pulando para um lado, para o outro. Pode pensar nos melhores filmes que você já viu de escola. Então, aquilo era um desespero, porque eles queriam qualquer coisa, menos ouvir a história bíblica, não é? Então, foi-se uma luta, meu primeiro ano, mas, graças a Deus, depois fiquei 10 anos ali, e nesse tempo eu resolvi, então, vou fazer pedagogia, porque eu posso trabalhar diretamente na escola e trabalhar com as famílias, porque eu sempre entendi que o aconselhamento pedagógico ele é muito interessante, mas se você puder colocar elementos da palavra de Deus, se você puder colocar vivência cristã, é melhor ainda. Então, fui trabalhar com pedagogia, enfim. E aí, logo em seguida, fiz concurso público, vim para cá para o Estado, que é uma outra história, tá? Só para esclarecer esse processo de formação. Então, eu me encontrei nesse processo todo de formação, com teologia, em pedagogia, e aí comecei a desenvolver essas áreas, e quando fui ao Paraguai, a ideia era exatamente trabalhar com educação pré-escolar no Paraguai. Então, esse tempo de preparo, me apresentei à junta. Foi demorado o meu processo demorou por volta de uns 4 anos, mas Deus trabalhava, não é? Nesse processo todo. E o que eu vi ali?
A nossa junta hoje, algumas pessoas não conhecem bem, mas a estrutura que a Junta de Missões Mundiais tem, ela é fantástica, ela é fenomenal. Nós estamos presentes hoje, basicamente, em todos os continentes. Nós temos hoje missionários espalhados aí por várias partes da África. O senhor sabe dizer, pastor, em média, quantos missionários nós temos hoje espalhados pelo mundo? Sustentados pela Junta? Sustentados pela Junta em termos de missionários nossos, com os missionários locais, a gente tem aí cerca de 1.300 a 1.400 missionários. 1.300 missionários espalhados pelo mundo. Com os missionários locais. Então, é uma estrutura fantástica que a Junta tem, mas a Junta ela não pega, você não se apresenta e vai para o campo. Não, existe todo um tratamento, existe todo um trabalho, porque você vai para uma cultura diferente e tem um treinamento que no meu tempo era de 4 meses, né, todos os dias. É isso que eu quero que o senhor fale, o treinamento. Treina vocês a comer comida ruim, a beber água com barro, como é que é? Né? A gente tem essa curiosidade, como é que treina um missionário para ir para a África? Ensina ele o quê? Esse treinamento, basicamente, em primeiro momento, você tem que aprender a olhar a cultura de uma forma normal, não diferente naquele sentido, que a minha cultura é melhor. Que às vezes nós temos essa ideia como brasileiros ou como pessoas normais, não, a minha cultura é melhor do que a cultura tal. E aí outros países, não, a nossa cultura não. A cultura ela é diferente, elas são iguais, elas são diferentes, não é? Mas cultura é cultura. Então, a cultura brasileira não é melhor que a cultura africana, muito pelo contrário, elas são iguais. Então, e o missionário não vai para mudar a cultura de ninguém, mas para transformar o caráter, exatamente, o caráter de Cristo. Exatamente. Então, no treinamento é colocado exatamente tudo isso. E no treinamento também eu não tive essa oportunidade, mas na turma anterior eles passaram por alguns momentos uma simulação de selva, tiveram que pegar cobra e tal, essas cobras comuns, jiboia, essas coisas assim, não é? É muito comum. Essas coisas comuns. Por quê? Porque você vai ir para lugares em que você, às vezes, vai ter que enfrentar coisas que você não viu, você não conhece. Então, você precisa estar preparado para isso. E aí, conversa-se muito sobre essas questões e, enfim, o treinamento é bem interessante porque os missionários que estão no campo, alguns vêm para dar esse treinamento. Eles compartilham todas essas experiências com a gente. Quem ministra o treinamento é quem já esteve no campo, quem tem experiência de campo, fala com autoridade de já ter estado lá. Exatamente. Não são missiólogos teóricos que vai despejar um bando de conteúdo em cima de vocês. Não. O treinamento é mais voltado para a prática. Para a prática mesmo. E é importante essa prática. Porque é interessante, pastor, que depois que você passa por todo o treinamento, aí você chega no campo, ainda assim você acaba tendo um choque cultural. Você tem um choque, porque as culturas são bem diferentes, e quando você vai visitar, é uma coisa, tudo é bonitinho, tudo é preparado para você, mas quando você vai para ficar, aí é outra história, a situação é bem diferente. Então, o treinamento é bem forte, é bem puxado, ele é bem específico também, para te preparar para viver esse choque cultural que normalmente as pessoas enfrentam quando chegam no campo. E tem um direcionamento, pastor? Assim, quem vai para a África, numa determinada região, tem um determinado contexto, o treinamento é específico para lá. Quem vai para a Oceania, para trabalhar com o povo lá aborígene, tem um outro treinamento específico. Quem vai para o Oriente Médio é específico, ou é um treinamentão geral de transculturalidade que serve para todas as turmas? Ele é geral, mas também nós recebemos pessoas que estão nesses lugares. Ele acaba sendo também específico. Por quê? Porque quando você vai trabalhar, por exemplo, na Oceania, ou na África, ou na Europa, então missionários que estão lá conversam diretamente, convivem com esses missionários que irão para lá. Então ele é geralzão, algumas partes, mas tem partes que são extremamente específicas, exatamente para que o camarada chegue lá e ele saiba, olha, aqui é assim, então lá vou enfrentar isso. Então ele é específico. Embora a gente saiba também, quando se trata de África, África, sim, é um mundo, né? Você acaba saindo de um país para o outro, como aqui Espírito Santo, para Rio de Janeiro, e você chega lá, você vai encontrar hábitos totalmente diferentes daquele hábito
que é comum, às vezes, em É como determinado sair país. daqui e ir para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. Já é um povo exatamente. diferente, já com uma cultura diferente, cultura diferente, um dialeto diferente. todo próprio, né? Exatamente. Então, já que o senhor falou do choque cultural, fala pra gente assim, se o senhor pudesse pontuar, quais foram os maiores choques? O calor, a comida, o vestuário, alguma atitude que você viu lá que te assustou? Se eu pudesse pontuar, quais foram os maiores choques ao chegar na África? Bem, eu sou de Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim é extremamente quente, não é? Dizem que é a capital secreta do mundo, ninguém sabe onde fica. Então, Cachoeira é quente. Mas quando eu saí do Brasil, então nós fizemos um voo, assim, uma viagem longa, do Brasil de Rio de Janeiro para São Paulo para Joanesburgo, de Joanesburgo corta toda a África para chegar lá em cima no Senegal. Quando eu saí do avião, a minha vontade foi voltar correndo para o avião, porque o calor é intenso, muito intenso. Então, até mesmo quem é de Cachoeiro... Que é de Cachoeiro... Não aguenta. Não, olha, foi um negócio assim, eu falei, Jesus, o que é isso? Então, saí, aquele choque, foi o primeiro choque. E depois, quando comecei a ir para casa, onde fiquei hospedado, eu percebia que esse conceito de iluminação que nós temos no Brasil, de iluminação pública, isso não é muito comum. Você tem iluminação nas ruas principais, mas nas ruas secundárias é tudo muito escuro, muito escuro. Quando entrei no apartamento onde a junta tem uma casa de passagem, e é interessante que é uma porta de madeira grande, barulhenta, e tinha umas escadas, que eu olhei para aquele ambiente escuro, com luz, mas aquele ambiente escuro. Falei, gente, o que é isso? Quando nós entramos na casa, aí fiquei mais decepcionado ainda, porque tudo muito escuro. Falei, o que é isso? Então, foi a primeira noite, nessa chegada, foi uma coisa assim. Quando foi lá por volta de 5 horas da manhã, um pouquinho antes, eu comecei a ouvir, falei, o que é isso? Assustado, era mesquita, porque no Senegal tem muitas mesquitas, então, todos os dias... Mesquita, explica para o pessoal aí, pastor, o que é. A mesquita é o local onde os muçulmanos vão fazer as suas orações. Eles começam bem cedo, mas bem cedo, e algumas têm uns alto-falantes, e aquilo entrava lá no quarto, então eu acordei assustado, não é, embora eu já soubesse disso, mas você está dormindo, chega cansado e de repente você começa a ouvir um som diferente. O que é isso? Aí me acalmei. Então, assim, esse primeiro choque foi um choque que, na verdade, me marcou. E depois a gente começa a experimentar outras questões, como a comida, que é bem diferente, não é? Os meios de transporte também são bem diferentes. Lá você, por exemplo, pega um táxi, você não tem taxímetro, você negocia. E quando é estrangeiro, estrangeiro, então, é como no Brasil. Vem estrangeiro no Brasil, o brasileiro quer tirar o couro. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o estrangeiro não tem experiência, e aí tudo fica mais caro, e, enfim. Então, esses primeiros momentos foram momentos assim, bem chocantes, né? Momentos que me marcaram. Uma curiosidade que me ocorreu, a sua pele é negra, pastor. Sim. Mas lá eles percebiam que o senhor não era de lá? Sim, com certeza. É tão engraçado que no Senegal os estrangeiros são chamados de Tubabi. Tubabi, tá? Tubabi. Tubabi. No Togo, o estrangeiro é chamado de Ovo. Então, para eles, eles me achavam branco. Eu falei, como assim? Eu sou um negão, pô. Como branco? Não, você é branco. Que branco? Eu sou negro. Como tem muitos cabo-verdianos lá no Senegal, muitas pessoas me olhavam e me chamavam cabo-verdiano. Por quê? Porque achavam que era de Cabo Verde. As minhas características não são características do senegalês, muito menos do togolês, mas eu me pareço muito mais com o pessoal lá de Cabo Verde, e aí eu era muito confundido com o cabo-verdiano, mesmo porque falo português. Mas havia também essa diferença, não é? Bem gritante, mais para eles do que para a gente, no caso, mas é bem interessante porque essa visão é uma visão diferente que existe do brasileiro negro. Então, eu sou brasileiro, então tem que ser muito especial, tem que ser um negro bem especial para se passar como um africano. Caso contrário, não passa mesmo, porque eles pontuam isso com muita tranquilidade, é bem legal essa forma. Certo. Em termos de alimentação, pastor, o senhor disse que com a comida também teve choque.
Fala pra gente assim, algo que o senhor teve que forçar a barra, algo que o senhor não estava acostumado a comer, mas teve que comer, alguma visita que o senhor fez e te ofereceram uma coisa muito estranha e pela educação, para conquistar a simpatia do povo, o senhor teve que mastigar. Conta pra gente alguma experiência. Em relação à comida, no Senegal aconteceu uma coisa bem interessante. Lá eles servem, quando você está em grupo, eu fui visitar uma escola do PEP, e quando nós chegamos lá, no momento do almoço, é servido, eles preparam, compra-se lá, tem muitos vendedores de comida, então compra-se lá com um daqueles vendedoras, e a comida é servida num bowl, uma espécie de bandeja grande, mais ou menos dessa altura, e ali é colocado tudo. Então, por exemplo, se é servido o arroz, é colocado o arroz por todo o bowl, e no meio do arroz é colocado a carne, os legumes e tal. Então, estamos em 6 pessoas. Cada pessoa recebe uma colher. Né? Cada pessoa recebe uma colher e você vai comer o seu espaço ali. Então, quando me deram aquela colher, eu olhei, como assim? Não é? Então, você vai comer o seu espaço. E é bem interessante porque... E como é que sabe onde cabe o meu espaço e começa o espaço do outro? É mais ou menos assim, você calcula, não é? Está virado para você, é seu. É como se fosse uma pizza, um pedaço de pizza. Você pega aquele pedacinho ali. E a pessoa mais velha da mesa, no caso, ela que reparte. Então, a sua carne está acabando, ela pega corta um pedacinho, joga para você, joga assim. É bem interessante, mas no início eu fiquei assim e depois me acostumei. Mas foi algo que... de imediato, então, foi bem toda vez que vai comer mais de uma pessoa, todo mundo come no mesmo prato. Dependendo do tipo de comida. Como se fosse aquelas pirex que a gente usa, aqueles pirex. Uma travessa maior, exatamente, mas todo redonda, mundo come junto. Todo mundo come junto. É bem interessante, porque é uma comida gostosa, mas você acaba se acostumando depois com esse tipo de prática. Né? Mas, inicialmente, é um pouco difícil. E lá no Senegal, pastor, tem algumas regiões... O senhor visitou, conheceu, esteve assim mais próximo de regiões de muita pobreza. O que o senhor poderia contar para a gente em termos de pobreza mesmo extrema? Algum caso que o senhor tenha presenciado nesse sentido, de crianças, de idosos? No Senegal, como no Togo, infelizmente, nós temos muita pobreza mesmo. Por quê? Porque as pessoas que moram nas aldeias, as pessoas que moram fora do centro, do grande centro, são pessoas que realmente não têm muita coisa. E você anda, você caminha, você encontra crianças e eles pedem, porque há uma cultura entre os muçulmanos, né, de que a pessoa que oferece esmola, que dá dinheiro para alguém, isso é benéfico. Então, elas pedem muito dinheiro. E agora é bem interessante porque tem meninos que só vivem disso, de esmola, que recebem, aí eles vão passando, eles passam lá para os maiores, enfim, é uma coisa bem complicada, extremamente complicada, mas, via de regra, foi aquilo que o irmão disse, as pessoas muita gente não tem o que comer. Porque eles comem, às vezes... Durante uma semana, não tem o equivalente nosso aqui a pão francês. Não tem gente que não tem o que comer. E uma das lições mais preciosas que eu tirei da África, de 3 anos de África, exatamente de que eu posso viver com muito pouco. Eu não preciso de muito para viver. Posso viver com muito pouco, porque eu encontrei gente que não tinha e que não tem nada para comer, e eram pessoas que viviam alegres, felizes, e a gente... fica pensando como? Então, a pobreza é extrema, e as crianças, infelizmente, elas não são tratadas como devem ser tratadas, como nós as tratamos aqui no Brasil. Lá, as crianças, elas são crianças, são seres, mas numa festa você serve primeiro os adultos, depois os jovens, e se sobrar, você vai servir para as crianças. E a gente tentou mudar esse jeito de ser, né, da cultura, pelo menos na igreja onde participei lá no Togo. A gente tentou mudar essa visão da criança, porque... Então, na igreja, a criança era servida primeiro? Na igreja, nós começamos a trabalhar no sentido de servir primeiro as crianças. Então, é realmente uma mudança
cultural que demonstra o princípio do reino de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Que as crianças têm a prioridade. Exatamente. Né? Como a gente aprendia, com um barco afundando, os primeiros que devem se salvar são mulheres e crianças, Sim, né? sim. As crianças têm sempre prioridade. Exatamente. E esse elemento da cultura, então, precisou de uma intervenção. Precisou. E como que o povo encarava essa mudança? Por exemplo, lá em casa a gente serve a criança por último, mas na igreja a criança serve primeiro. Como que eles viam essa mudança? Na verdade, assim, não havia muita resistência. Aí já vou passar para o Togo. Não havia muita resistência porque nós explicávamos bem isso, tanto para os pais quanto para os irmãos da igreja, a importância de colocarmos e de trabalharmos com as crianças. Por que razão? Porque nós oramos aqui no Brasil para o período de Ramadã, que é aquele momento, aquele período de oração dos muçulmanos, quando eles caminham até Meca. E aí eu passei um desafio para eles. Lá o calendário escolar é julho, agosto e setembro, mês de férias. Nesses 3 meses... 3 meses de férias? 3 meses de férias, 3 meses de férias. Então, nesse período de férias, é um período em que muitas crianças vão para as mesquitas. Elas são doutrinadas lá o dia inteiro, elas ficam na mesquita, elas passam tempo na mesquita aprendendo sobre o Alcorão. E aí a gente tentou e conseguiu trabalhar e mostrar a importância de nós valorizarmos as nossas crianças, de trabalharmos com elas e, acima de tudo, de dar destaque a elas, porque, querendo ou não, elas recebiam destaque lá do outro lado, lá numa outra instância. Então, nós conseguimos trabalhar e mostrar um pouco disso para o nosso grupo na igreja. Pastor, só um minuto. As crianças vão para as mesquitas e passam 3 meses de férias lá dentro aprendendo o Alcorão. Elas vão de manhã, algumas, e depois voltam, às vezes meio-dia, voltam à tarde, elas ficam aprendendo o Alcorão. Mas deixa eu te explicar como é. Então, o que a gente chama de escola bíblica de férias não faz nem cosquinha no que os muçulmanos estão fazendo com as crianças deles. Nem um pouco, mas então nem nós estamos perdendo em muito a oportunidade de doutrinar nossas crianças. Exatamente. Porque a gente faz EBF de 1h30, de 2 horas no final de semana e acha que está impactando a vida das crianças, e lá eles passam 3 meses. E lá e mais, elas decoram, elas precisam decorar. E um detalhe, o professor, o instrutor fica com uma reguinha, um pedacinho de pau. Se ela falar errado, tome uma pauladinha, tome uma pancadinha, e assim funciona. E elas acabam aprendendo e ficam 3 meses ali naquela tocada, então, naquela pegada. Pode não ser toda, mas pelo menos uma boa parte da explicação de por que os muçulmanos são a religião que mais cresce no mundo. Crescem, pode ser. Essa eu acredito seja uma das explicações. E existem muitas outras, mas essa, no nosso caso e para a igreja brasileira, eu entendo que nós precisamos olhar ter um outro olhar em relação àquilo que nós fazemos com as nossas crianças e como nós oramos pelas nossas crianças na África. E isso me chamou muita atenção porque eu fui para lá para trabalhar com crianças. Então isso cortava o meu coração. Então a sua veia missionária era pedagógica. Pedagógica. Por causa de sua formação. Pedagógica, exatamente. Então, como o Felipe disse hoje no início do culto, existem lugares que nós não vamos entrar, porque não entro como pastor nem irmão, mas entro como pedagogo, entro como engenheiro, e existem N oportunidades. Então as pessoas às vezes ficam pensando, mas o que eu posso fazer num campo missionário? Muita coisa. Se você é pedreiro, se você é pastor, se você é educador, se você tiver uma profissão... Técnico de futebol, de qualquer coisa. De futebol especialmente. Professor de educação física, porque eles amam o Brasil, falam do futebol do Brasil, e a única coisa que é chata é quando eles pegam uma bola e rola pra gente e diz assim, joga, não é? Porque acha que você joga como Neymar. Acha que todo mundo joga igual o Pelé, Todo mundo joga né? Pelé, então joga, aí você pega a bola e não sabe o que fazer com a bola, então, mas há um respeito pelo brasileiro, e a igreja brasileira, pastor, tenho dito isso sempre, a igreja brasileira precisa entender que nós estamos no nosso momento. Esse é o momento de enviarmos missionários, porque brasileiro é bem recebido em qualquer parte do mundo.
é bem recebido. Brasileiro é um povo alegre. Melhor que os americanos, pastor? Sim, brasileiro é um povo alegre, é um povo que senta, é um povo que conversa, porque nós dialogamos, então a gente consegue ouvir, nós somos bem diferentes, ou seja, brasileiro não tem, às vezes, aquela empáfia de que tem tudo, de que sabe tudo, de que faz tudo, que tem dinheiro. A gente não tem, mas nós temos aquilo que mais precioso, que é essa questão do relacionamento. Isso é importante, isso é fundamental. Então, eu tenho desafiado as igrejas, esse é o nosso tempo, esse é o tempo da igreja brasileira fazer missões. E aí, eu preciso falar da África, porque nós temos uma dívida de gratidão com a África. Eu entendo assim, a minha visão é essa, nós recebemos durante muitos anos escravos aqui. Eu tive a oportunidade no Senegal de visitar locais onde os escravos eram mandados, onde eles ficavam antes de serem embarcados. Eu chorei naquele lugar, chorei, porque são masmorras, lugares que você entra e você se sente mal, porque a história, na verdade, a história era muito triste. Pessoas que foram arrancadas de famílias, adolescentes, e eles eram colocados em lugares onde recebiam ração, para que pudessem engordar, e eram jogados em navios, muitos morreram durante a viagem, eram jogados ao mar, então foi algo assim terrível. Eu entendo que nós precisamos resgatar essa nossa história, e ao mesmo tempo eu entendo também que nós temos que, e a melhor forma de pedir perdão é, na verdade, trabalhar pela salvação deles, para que eles recebam Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Então, estar na África, chegar na África foi algo que marcou profundamente a minha vida, porque mudou toda a minha concepção de vida, minha concepção daquilo que tenho, daquilo que preciso para viver. Então, estar na África foi uma das minhas melhores experiências e que, assim, jamais a África vai sair do meu coração. Sente, pastor? Eu tenho um irmão, um amigo muito querido, que ele foi do projeto Radical África. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi recebido pelo pessoal da igreja que o enviou, buscaram no aeroporto e o levaram para um culto. E foi pela manhã, e a igreja então preparou um café da manhã para todos os irmãos que estivessem naquele momento, e uma espécie de recepção para o missionário que está voltando. E ele ficou muito constrangido com a fartura da mesa, porque ele foi para o Níger e ele experimentou lá uma situação, deplorável de fome, e voltando para o Brasil, vendo aquela mesa farta, sobrando muita comida, e o povo não dando valor àquela comida que estava sobre a mesa, isso o constrangeu profundamente. O senhor teria alguma coisa para dizer para a gente nesse sentido? Sim, porque a nossa concepção é que a gente levanta pela manhã, toma um café, e aquele café é gostoso, não é? Vamos trabalhar, e lá no trabalho sempre tem uma coisinha ou outra para comer, sempre nós temos esse tipo de vivência aqui. Agora, por exemplo, no Togo, onde eu fiquei 2 anos, tinha um rapaz, eu andava de moto, lá tem muita mototáxi, e esse rapaz, Matias, ele sempre passava em casa bem cedo para me levar o Pepe, e depois voltava, e às vezes ele chegava em casa e assim, olha, você tem alguma coisa para comer? Porque eu não comi nada. Às vezes 10 horas, mas por que você não me falou de manhã? Não, é porque constrangido, não tinha que comer em casa. E às vezes trabalhava com a moto dele durante o dia, não conseguia ganhar o dinheiro suficiente para comer naquele dia. E aí era bem interessante, porque eu comprava pão numa das padarias que nós temos lá, e aí às vezes ficava os pães em casa. Então, aqui a gente faz, às vezes, torrada ou não. Então, tudo que ficava em casa, qualquer coisa que eu tivesse, vou jogar isso aqui fora. Não, eu quero. Não se desperdiçava nada na minha casa, porque tudo eles pegavam, tudo eles aproveitavam. Essa concepção que a gente tem aqui, eu trabalhei durante um tempo fazendo inspeção de cantinas, não é? de cozinhas das nossas escolas. Então, se um alimento vencido, por um dia,
Nós vai vencer amanhã, já recolhia, tirava. Para eles não tem isso. Pode estar vencido há 10 dias, há 20 dias, há 30 dias, que eles vão comer do mesmo jeito. E aí essa situação me chocava, porque eu ficava imaginando, puxa, tanta coisa a gente tem em casa lá no Brasil, e aí a gente acaba não dando valor, e aí quando a gente chega aqui e olha para esse tipo de situação, realmente constrange, não é? E nada se perde. Então, se uma fruta tem alguma parte não muito interessante, não se perde, se come. Então, é bem diferente essa visão deles com a nossa visão. Então, pastor, qual é a importância da oferta? Quando eu, membro de uma igreja batista, aqui na nossa igreja, não sei se o senhor reparou, nós temos ali o gasofilácio de missões. Sim. Ele é fixo. Temos o gasofilácio da igreja local e ao lado dele tem ali os logotipos das juntas, estadual, nacional e mundial. Então, todo o dinheiro que entrar naquele gasofilácio, ele vai para missões, entendeu? Agora, em janeiro, já começou, todo o dinheiro que caiu ali, ele está sendo recolhido e ele vai até o final de maio. No final de maio, os tesoureiros contabilizam e tudo que entrou nós pagamos um boleto e mandamos para a junta todo esse mês de arrecadação. Sim. Aí junho vem a campanha de missões estaduais. Então, aí junho, julho e agosto, aquele gasofilácio vai para o MEVAN, missões estaduais. E setembro até dezembro é missões nacionais. Certo. A gente faz o tema, a gente trabalha a campanha e traz os missionários e mostra e tal, e toda a oferta que cai ali vai para missões, o ano inteiro. Perfeito. A minha pergunta para o senhor é, R$1 que eu coloco ali, pastor, que vai para a junta, e a junta manda lá, R$1 lá na África, faz muita diferença? Faz. Arquivo 5, por favor. Arquivo 5. Eu quero te mostrar a diferença que faz R$1. Eu quero te mostrar exatamente para onde vai a sua oferta e como nós usamos essa oferta lá. Nós chegamos no Togo, nós precisávamos fazer a nossa escola, inaugurar o nosso primeiro PEP, então nós trabalhamos, nós pegamos, conversamos com a igreja tinha um espaço, só que esse espaço não tinha nada, um espaço que não estava preparado para isso, e nós trabalhamos nesse espaço, nós rebocamos esse espaço, fizemos piso, pode passar mais, pode passando, isso, vai passando, isso, para um pouquinho, volta só um pouquinho isso. Então, nós pegamos e trabalhamos nesse espaço, não é? E antes disso, nós treinamos essas três professoras que estão aqui. Essa aqui é Madame... Isso é no Senegal? Isso aqui é no Togo. No Togo. Isso aqui é no Togo. Essa primeira pessoa aqui, essa é Madame Genevieve. Ela se casou no dia 23 de dezembro do ano passado. Essa madame aqui do meio é Madame Luange, não é? Ela é esposa do pastor da igreja. E essa moça aqui é Mademoiselle Clementine. Lá fala francês, pastor? Francês. Não é? Então, essas 3 irmãs foram treinadas, tá, para trabalharem nesse espaço. Pode passar mais uma, querida. Esse espaço aqui, isso aqui é resultado das ofertas que essa igreja manda para lá. Eu quero que você olhe bem para isso. Essas mesas aqui, pastor, todas elas foram adquiridas com as ofertas das igrejas batistas no Brasil. Nós compramos tudo isso aqui. Esses uniformes também nós compramos com as ofertas. Com R$1 que você manda para lá, a gente junta. Então nós compramos, pode passando, nós compramos com esse dinheiro. Você está vendo essas crianças, todas bonitinhas aqui, com seus jalequinhos. Tudo isso aqui foi comprado com as ofertas que a igreja manda. Agora, você olha para essas crianças aí, você deve imaginar que elas estão limpinhas, que elas estão bonitas, saudáveis, né? Você pode imaginar, puxa vida, essas crianças estão bem. Não. Nós trabalhamos com essas crianças, pastor, a gente trabalhou com as mães, com os pais, para que elas fossem para o PEP, e no PEP, então, nós trabalhamos as questões de higiene com elas, não é? Eu estive na casa dessas crianças visitando, e algumas delas eu chorei quando lá estive. Chorei, não demonstrei isso, mas eu chorava por dentro, porque eu ficava imaginando como as pessoas conseguem viver num ambiente desse.
Como? Vivem porque são teimosas, elas conseguem sobreviver. E todas as vezes eu nunca consegui, todo momento eu sempre linkei com o meu país, com aquilo que a gente tem aqui. Eu tenho um sobrinho de 17 anos, eu vi esse menino crescer, eu pensava, o que o Eduardo viu na infância dele e o que essas crianças estão vendo? O que eles têm, não é? Hoje, o que ele tinha? Eu sempre linkei isso porque a situação deles é uma situação de penúria. Então, é importante dizer para você, igreja, para você que está nos ouvindo, a importância da oferta que você envia todos os anos. R$1, R$2, não importa o que você envia, tudo isso é usado e é usado da melhor forma possível. Pode passar mais um slide aí, por favor? Rapidinho. Aí já na parte de fora, não é? Nós estamos no momento de recreação, mas todo o ambiente que nós vimos naquela sala foi um ambiente preparado com as ofertas. Isso aí era uma escola, pastor? Esse é o nosso PEP. E toda a estrutura, PEP significa o quê? Fala para o pessoal. Programa de Educação Pré-Escolar. Nós trabalhamos com educação infantil. Então, nós trabalhamos com crianças de 4, 5 e 6 anos. Nós usamos a educação como ferramenta de evangelização. Então, no PEP, nós temos uma rotina. Nessa rotina, há momento de contar a história bíblica, há momento de oração, há momento de alfabetização. Então, nós temos todos os momentos. Então, todos os dias, o PEP tem uma rotina. E nessa rotina, nós falamos para as crianças do amor de Jesus e, no contraturno, os pais são visitados. Então, a família é trabalhada. No PEP, nós trabalhamos essa questão espiritual, mas nós também trabalhamos a questão de saúde. Quando a gente entra lá no caso de lavar as mãos, passa mais um slide aí, por favor. Então, aí, nós ensinamos as crianças a lavarem as mãos, para que elas possam se alimentar. Por quê? Porque essa questão de higiene é bem diferente lá. Então, se cai no chão, pega e come, e, enfim. Então, as coisas e as doenças, as epidemias se propagam com muita rapidez, exatamente porque não existe esse conceito de higiene que nós temos aqui no Brasil, pelo menos que deveríamos ter, mas lá não tem muito isso. Então, nós trabalhamos sempre com essa questão. Ok. Pode acender aí, por favor, por causa da live, da filmagem, de tudo, a iluminação é importante aqui. Mas, mesmo com a luz, dá para ver, tranquilo. As imagens são apenas para ilustrar o trabalho lá do pastor. Agora, para a gente já caminhar para o final, pastor, queria que o senhor dissesse sobre a questão do culto lá. O senhor congregava lá numa igreja, certamente. E como que é o culto, essa questão, a gente ouve muito falar, culto lá na África dura muito tempo e tem muita alegria e tal, e tal, e tal. Fala para a gente assim, o culto lá, como é que é mesmo? Bem, o culto é bem participativo, né? Extremamente participativo. É muito legal porque a escola bíblica, lá só tem um culto, pelo menos lá para a região oeste, só tem um culto, normalmente é de manhã, não é? E aí esse culto depende. Eu fui no culto na primeira igreja batista do Togo, e começou 8 horas da manhã, eu precisei sair, eu tinha um compromisso às 15 horas, e saí 2h40, então estava rolando o culto. De 8 da manhã até 2h40 e tal. Eu falei assim, como assim? Se fosse no Brasil. A primeira coisa, se fosse no Brasil. Mas... Então aqui, por exemplo, já deu 9 horas, pastor. E aí é bom a gente caminhar para o final. Mas, então, se fosse lá, vai até meia-noite, 2 da manhã. Não importa se é de manhã, se é de noite, não importa. O povo quer adorar e vai embora mesmo. Vai embora. Então, o povo come mal, o povo veste mal, o povo não tem saneamento básico, não tem metade dos recursos que a gente tem e tem o dobro da vontade de adorar. Como é que resolve isso, pastor? É uma situação bem interessante, bem séria, e tem um pedacinho do culto. Joga aí para mim, bem pequenininho, tá? Culto na igreja, só um pedacinho, só cuidado com o som, que ele está bem alto, só para você sentir como é que funciona. Tem vídeo do culto aí? Tem vídeo do culto, tem um vídeo pequenininho do culto, só para você sentir aí a pegada da... Pastor, eu sou doido para ir num culto lá. Solta o som. Eles vão ter preconceito não, que eu sou muito branco? Não, vão te olhar assim no início, mas depois você acostuma. Essa igreja é qual? A igreja é em Lomé. A minha igreja.
Esse é o momento da oferta? Olha isso, o povo vai dançando e ofertando. Você sabe dizer o que ele está cantando ali? Ele está cantando em EV, eu não sei. Ok. Tá, beleza. Muito bom, rapaz. Muito bom. Acue quer dizer então, obrigado. Instrumentos lá, a maioria é percussão mesmo. Tem muita percussão, engraçada. Aliás, é bem interessante. Quando a gente chega lá embaixo, na África do Sul, é aquela melodia, aquela coisa mais melodiosa que a gente ouvia na época da morte do Mandela. Quando você vai subindo, né, a África Central, você vai para a região oeste, é mais percussão. Lá no Togo tem percussão com cordas, né, e você chega mais para o bando do Senegal, tem cordas, mas tem muita percussão. Então, normalmente, no interior é mais percussão mesmo, e é bem legal, eu gosto muito. Pastor, uma última pergunta. Tem Sim. pergunta aí do pessoal? Tem pergunta da igreja? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Então tá bom. Para a gente encerrar, uma questão assim, a gente viu ali o culto, uma liturgia, né, muito diferente, e tem gente que tem preconceito com liturgias diferentes, etc. O que o senhor poderia nos dizer em termos de espiritualidade, em termos de intimidade com Deus, de santidade, de comunhão? Porque a igreja brasileira, pastor, a igreja que está no Brasil, sobretudo nesse momento que nós vivemos, é uma igreja que eu sinto, como igreja, sou muito egoísta, sou muito preocupado com o que eu quero, com o que eu gosto, e se algo não sai como eu gosto, eu já quero procurar um outro lugar, e a gente procura uma igreja onde a gente se sinta bem, e se alguma coisa acontece onde eu não me sinto bem, então eu já tenho que procurar um outro lugar, e as crises interpessoais de relacionamento, que são na grande maioria por futilidades, isso também acontece lá, pastor? Na verdade, nós temos algumas crises, alguns problemas, porque a maioria das pessoas que vêm para a igreja são pessoas que são adeptas, elas vêm do animismo, não é? Então o animismo é muito forte, que é aquela ideia de que tudo é Deus, não é? As pessoas acreditam que tudo é Deus, então os pastores têm muito trabalho lá para fazer esse discipulado, porque ele caminha 10 passos, tem que voltar 9, caminha mais 10, volta 9, porque é difícil para a pessoa trabalhar isso. Agora, essas crises que a gente tem aqui no Brasil por pequenas coisas não são tão comuns lá, não são tão comuns, né? As pessoas elas estão muito mais envolvidas, elas trabalham muito mais juntas, elas resolvem algumas coisas, quando tem que brigar elas brigam, mas acaba, né, no sentido, quando a gente fala brigar, elas resolvem, elas conversam, enfim, não é? Como a cultura é diferente, parece que elas estão quase se pegando não, mas porque a fala é forte, mas se resolve isso de forma bem tranquila. Existe lá, me ocorreu aqui agora, pastor, existe lá o que tem acontecido muito ultimamente no Brasil, a questão das divisões, dos rachas, as debandadas, assim, isso acontece lá? Não, com frequência entre as igrejas batistas não acontece. Lá no então, Togo, se o senhor pudesse essa... apontar assim, a gente faz um raio-x da igreja brasileira e nesse momento a gente consegue visualizar alguns problemas meio que crônicos, talvez pelo momento cultural, social, pós-moderno que estamos vivendo. Mas lá, se o senhor pudesse, como Paulo, conhecendo a dificuldade das igrejas, escreveu cartas para ajudar na solução dos problemas. Se o senhor pudesse escrever cartas para as igrejas do Senegal e do Togo, quais seriam as suas orientações? Ou seja, quais são as crises pontuais da igreja africana? Eu vou falar do Togo em especial, né? Togo, fiquei 2 anos no Togo. Hoje seria
manter-se na fé, é preciso manter-se na fé, né? Visualizar Jesus e se manter na fé. É importante que vejo hoje também na igreja senegalesa, na igreja togolesa, não somente se manter na fé, mas essa igreja também precisa crescer no conhecimento de Jesus, né? De se colocar realmente à disposição de Jesus, crer em Jesus e saber que Ele é o Senhor, né? Que Ele é o Senhor da vida, é Ele quem resolve todos os nossos problemas e todas as nossas situações. Então, manter na fé, crer em Jesus e tão somente em Jesus, né? E viver essa plenitude do Evangelho, né? E crer e viver a plenitude do Evangelho, que é extremamente, eu vejo, extremamente importante para a igreja togolesa. Então seria um problema mais doutrinário. Doutrinário, né? Doutrinário, porque é tão interessante, pastor. Tem gente lá que tem medo de ver defunto, porque é uma questão cultural, Isso tem que ser trabalhado, bem trabalhado, para que as pessoas possam se soltarem, possam realmente viver como precisam, como deve viver. Chegou uma pergunta aqui da igreja, muito interessante, e até agradeço, não sei quem fez, mas eu realmente estava esquecendo de fazê-la. A gente ouve muito falar, pastor, a questão lá do espiritismo, né, religiões assim, experiências espirituais complicadas. E a batalha espiritual de um missionário na África é muito grande. Existe assim alguma experiência, o senhor pode contar para nós uma experiência marcante que o senhor teve com Deus nessa área espiritual, algum milagre que o senhor presenciou, uma ação extraordinária de Jesus? Na verdade, a pergunta é muito boa. O tempo todo você sofre essa pressão espiritual. O tempo inteiro, não é? O tempo inteiro e diariamente. Quando a gente sai para o campo missionário, a gente chega lá, pastor, é bem interessante. Eu fui, no caso, sozinho, eu fui para o Togo sozinho. Eu fui o primeiro missionário batista no Togo, da Convenção Batista Brasileira no Togo, não é? Então, existem igrejas batistas lá, mas eu fui o primeiro representante enviado pela junta. Então, eu cheguei num país muito só, e você sente essa pressão, essa opressão, sabe? E então, o tempo inteiro você precisa estar ligado em Deus, o tempo inteiro. Você não tem outra forma de viver no campo missionário, a não ser estar totalmente linkado ao Senhor em todos os momentos, não é? E então, assim, de experiências marcantes, eu tive a experiência de viver com essas pessoas, de viver com muitas pessoas, em que em determinados momentos eu percebia de que as coisas que elas falavam eram coisas que não vinham e que não tinham, que eram coisas do mundo espiritual, mas Deus, pela misericórdia, Ele sempre me honrou, né? Ele sempre me honrou. Uma experiência de não entender a língua, mas de perceber o que estava sendo falado e que era algo maligno. Exatamente, porque o que ocorre? Quando as pessoas não querem que você entenda o que ela fala um dialeto. Daí, quando fala um dialeto, aí não tem como você entender, não é? Mas você sente que aquele é o momento de você estar ali com Deus. Senhor, Ele agora honra, Senhor, a Tua palavra, e Deus... O senhor sofreu algum tipo de perseguição física? Não, perseguição física não sofri. Nesses 3 anos, graças a Deus, não sofri. Mas, em vários momentos, algumas pessoas disseram: mas o que você está fazendo aqui? Eu não te chamei aqui, né? Porque também a gente entende que isso também está no mundo espiritual. Isso não é coisa de que, não, está no mundo espiritual, porque você vai, e quando você chega lá, você está lutando contra as potestades, você vai lutar contra todos os poderes do mal. Porque você está levando a mensagem do Senhor, então, com toda certeza, as retaliações elas vão surgir. E a gente entende que isso por ter é normal. muito islamismo, né? Muitos muçulmanos, às vezes costuma ser normal uma perseguição, expulsar de algum lugar, mas isso o senhor não experimentou. Não, graças a Deus. O que o senhor diria hoje para nós crentes que já entendemos a nossa área de atuação no reino e não aceitamos o chamado, postergando essa decisão?
A melhor coisa, papo reto, cai na real, porque esse é o seu tempo. Caia na real. Então, se você compreende que Deus te chamou, que Deus te selecionou, não fique postergando, vá. Nós precisamos de missionários. O mundo precisa ouvir de Jesus. E nós estamos vivendo um momento crucial no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Por isso, não tem muito o que dizer. Então, caia na real, abre o seu coração, fala, Senhor, é aqui, e Ele vai te direcionar, Ele vai te levar, Ele vai te sustentar. Eu sou prova disso. Eu fui no momento difícil e Deus me sustentou lá o tempo todo. Deus honrou com o chamado que Ele direcionou-me, e com toda certeza, fique tranquilo, vá, porque o Senhor vai dar todas as coordenadas, Ele vai dizer aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve dizer. Não existe empecilhos se você se colocar no altar do Senhor. Simples. Uma outra pergunta aqui. Levando em conta que o missionário não deve interferir na cultura local, qual é o limite entre o trabalho de aconselhamento e aculturação? Ou seja, qual é o limite entre daqui até ali eu estou aconselhando espiritualmente a pessoa, daqui para lá eu já estou querendo mudar a cultura dela? Qual é esse limite? A gente sempre vai usar a Bíblia como parâmetro. A Bíblia, na verdade, é o nosso parâmetro. Então você vai ver, de acordo com a Bíblia, o que você tem de limites, certo? Então aquilo que a palavra diz, você vai ensinar aquilo que a palavra diz, certo? Agora, com muito cuidado, não é? Com muito cuidado do tratamento dessa questão de cultural. Você precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer colocar a nossa cultura, o nosso pensamento, quando na verdade você vai ter, às vezes, até que adaptar. Então a Bíblia diz isso aqui, então olha, a verdade é essa aqui. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Isso leva anos. Não é uma coisa que você faz não se muda, leva anos. Não é? E eu andei questionando, eu questionava muitos meus amigos pastores lá em algumas aquelas questões que a gente tem, que você olha, por exemplo, eu brincava muito, por exemplo, é muito comum, o marido vai na frente e a esposa vai atrás, porque isso é cultural. Então o marido vai todo bonitão e às vezes a mulher vai carregando os meninos. Eu falei, como assim? Como assim? Não é? Então é uma questão cultural que eu acho que deveria e que deve ser mudada. Então, eu conversava com os amigos pastores. Mas aí eu percebo aqui o limite. Sim. Porque a Bíblia não condena o marido andar na frente, a esposa atrás. É algo meramente ético, cultural, sim. daquela localidade, que não influi na moralidade nem na santidade daquele povo. Exatamente. Então, o limite é exatamente esse. Aquilo que não fere um princípio bíblico, deixa o povo na cultura. Aquilo que está ferindo algo aí você vai da Bíblia precisa interferir. Exatamente. Com muito cuidado, mas tem que interferir. E tem que interferir, não tem como. Aí é ousadia, intrepidez e o poder do Espírito. Porque, por exemplo, entre os muçulmanos, eles podem se casar, ter 2, 3, até 4 mulheres. Né? E aí o camarada se converte quando ele vai para a igreja. Você tem que utilizar o que é verdade bíblica. E aí é um trabalho longo, muito longo, de você conscientizar e de você mostrar como deve ser feito. Então, o processo de discipulado na África dura uma vida. Dura uma vida e assim, e não é fácil, é extremamente complicado. Se não temos mais nenhuma pergunta, eu já estou satisfeito. Quero então, pastor Roberto, em nome da Igreja Batista aqui em Guaranhuns, louvar muito a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade em ir e em vir aqui nos contar da sua experiência, e que a sua vida nessa noite aqui para nós foi realmente uma inspiração e um ponto de reflexão. Né? Como estamos sendo igreja no nosso lugar, até que ponto estamos valorizando os recursos que Deus tem nos concedido e até que ponto estamos sendo omissos com a obra missionária. Então quero agradecer muito a sua presença. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de dar uma palavrinha à igreja, mais uma palavrinha, mais uma palavra. Queridos, todos nós somos missionários, todos nós. Eu queria que você entendesse isso. Inclusive é um verso que o pastor citou, aí eu tive ouvindo na internet, eu gosto muito daquele verso de João 15,16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus te chamou, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, e quando Ele chama, Ele olha para o coração. Ele não olha para a nossa cultura, não olha para aquilo que eu sei ou que deixei de saber. Você é chamado por Deus. E você precisa começar a trabalhar no seu campo missionário mais difícil, que é a sua família. Então, o desafio que eu tenho deixado às igrejas, pastor, é de que a gente comece a evangelizar na nossa família. Por que é difícil a nossa família? Porque ela não evangeliza com palavras, eu evangelizo com a minha vida. Eu preciso viver de tal forma que eu influencie as pessoas. Então, Deus te chamou e você precisa fazer e realizar esse seu chamado, cumprir com o seu chamado ministerial, seu chamado missionário, não é? Porque Deus tem algo a fazer. Quando você começar na sua família, você pode atingir a sua rua, o seu bairro, não é? A sua cidade, o Brasil e o mundo. Esse é o nosso grande desafio de hoje. Que Deus possa te abençoar. Estão ficando alguns filmes aí, pequenos filmes, que os irmãos poderão usar sobre o PEP, alguns filmes institucionais que os irmãos poderão usar aí durante a campanha de missões. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, pastor Manu, e que Deus abençoe seu ministério, toda essa igreja bonita, não é? Que eu amei já desde a primeira vez que estive aqui, e hoje, então, me apaixonei de vez. Que Deus abençoe. Glória a Deus.